Bom, Lacerda, iniciando a entrevista após o jogo diante do Mirassol, primeiras perguntas do Bruno Muck, da Rádio Caxias. Lacerda, chegaste a dizer que na fase de grupos conquistaria o acesso com o Caxias. Quais foram os fatores que causaram a eliminação na segunda fase da Série D? Bom, primeiro que se encontrar algum treinador que dispute uma competição que tem acesso, que dizer que não vai conquistar o acesso, pode me apresentar, porque eu não conheço. Né? Falei, porque todos falam, tem que falar, tem que passar essa confiança. Trabalhamos para isso. Agora, o que pesou foi a situação de hoje, né? Antes do jogo eu falei que não podia lamentar as ausências, né? Porque a gente tem que dar moral para quem vai jogar. Agora, tudo que aconteceu na primeira fase, ela fica para trás, porque mata-mata é um jogo diferente. E nós fizemos um grande primeiro jogo lá em Caxias, poderíamos ter feito uma vantagem maior. E a gente veio jogar aqui contra o Mirassol completo, né? Completo, sem nenhum caso de Covid. Mesmo que jogou contra jogadores que podiam estar, né? Ninguém no Mirassol. E o Caxias, a palavra seria, não vou falar uma palavra mais forte, mas muito desfalcado, né? Sem 4 titulares e sem dois substitutos imediatos, né? Claro que antes do jogo a gente fala que não pode lamentar as ausências, mas hoje foi fator predominante. Tivemos que ter improvisações em alguns setores. Eu improvisei nas 2 laterais, depois tivemos que mexer de novo. Então, eu atrelo essa eliminação ao segundo jogo, onde ainda conseguimos, no segundo tempo, dar uma equilibrada na partida, mas muito porque o Mirassol também caiu de produção, porque o Mirassol impôs um ritmo muito forte no primeiro e caiu. Mas a nossa classificação, a nossa desclassificação, ela passa pelo jogo de hoje, pelos desfalques, os jogadores que entraram, alguns até sem ritmo, né, como é o caso do... Não tiveram, não posso citar aqui que alguém foi muito mal, mas o Vidalete não vinha jogando, o Rafael também voltava de corona, Tontini voltando de corona, Marcelo no primeiro tempo não conseguiu, também voltando de corona, treinou poucos dias com o grupo. Então a nossa eliminação ela passou por esse segundo jogo. O que passou lá atrás, não, em fase de mata-mata, não entra nessa questão. O duelo diante do Mirassol foi equilibrado, mas a equipe ficou muito tempo sem vencer na fase de grupos e perdeu a oportunidade de fazer mais gols no Centenário. É possível considerar que o Caxias foi incompetente na competição? Aí é a opinião tua, Bruno, me desculpa, mas como eu falei, é outra competição. É outra competição. Nós íamos ter que enfrentar o Mirassol em algum momento. Qual que é a diferença da eliminação desse ano para do ano passado? A diferença de cair fora na terceira e na primeira são relativas, né? Então não adianta a gente... A semana passada a notícia foi melhor atuação da competição. Para ver como aquela fase de grupos ela fica para trás. Ela fica para trás, não fez gols, mas fica apagado. Nós enfrentamos um adversário de muita qualidade, com investimento muito alto. A gente foi treinar ontem no CT do Mirassol, CT de times de primeira divisão, e eu não vi o Mirassol superior a nós. Hoje, no primeiro tempo, sim, bem superior a nós, mas talvez porque esse time que saiu jogando hoje aqui, aí vão me questionar por que botou o Vidalete, por que botou o Rafael, por que iniciou com determinado jogador, porque não tínhamos opções. Os jogadores estão com corona, tem jogador machucado, nós estamos com lesões de 2 do Diniz. A gente montou o que a gente tinha. Não sei se perceberam, mas no final do jogo o Renato teve que jogar de lateral esquerdo. Nós não tínhamos. O Carlos Alberto não tinha. Teve que ficar até o final. Então não tem. O que passou na primeira fase não entra na mata-mata. Não entra. Né? Foi 2 jogos iguais. Infelizmente, aí fica a minha frustração. A gente treinou muito a cobranças de pênalti. Nós já vínhamos treinando até antes. Antes do primeiro jogo, nós já treinávamos pênalti. Aí não fazer nenhum gol. Aí é inadmissível. É inadmissível. Essa é a palavra. Não fazer nenhum gol, para mim, é frustrante. O Desculpa. Caxias atravessou momentos conturbados na Série D. Teve saída de preparador de goleiros e férias para auxiliar durante a competição. O ambiente com mudanças influenciou no desempenho da equipe que foi vice-campeã gaúcha? Faça a pergunta para os atletas? Nenhum. Tudo que a gente faz é para melhorar, vocês podem ter certeza. Pergunte aos jogadores, ao presidente, ao vice-presidente. Se a gente mudou é porque precisava mudar, né? Para o crescimento. Não é quando está ganhando, não é porque está ganhando que as coisas andam certo. Às vezes a gente foca em coisas, mas qual é a importância de saber da troca do treinador de goleiro, do auxiliar? Não tem. O ambiente é maravilhoso, senão já tinham trocado.
A campanha para tirar o Lacerda durante a Série D foi gigantesca. E a direção não tirou. Eu falei pro presidente, depois do jogo contra o Marcílio, não tem multa, presidente. Não tem multa. Quer encerrar aqui, a gente encerra aqui. Eu fui um cara que sempre prezei muito por ambiente. Se eu fiz as trocas, eram necessárias. É que o futebol virou aquela coisa que é muita fofoca, é muita coisa. Talvez as trocas tinham que ter feito antes. Talvez não era nesse ano, talvez era em outros anos atrás. A gente teve que fazer. Necessidade. E não estou dizendo que teve e não teve problema com os profissionais. Com o treinador de goleiro teve. Não estava no clima da comissão técnica. Com o auxiliar não teve nada, com o Jefferson não teve nada. Foi uma questão que a gente precisava evoluir. Foi por isso que foi a troca. Agora, do preparador de goleiro, tá bom. Não veio na mesma batida da comissão técnica, não tinha a mesma gana de vencer que nós tínhamos. Né? Então, assim, eu vou fazer sempre pelo Caxias. Eu não sei qual vai ser o futuro. Não sei se o Lacerda vai permanecer, não sei se o Lacerda vai sair. Não estou pensando nisso no momento. Eu vou fazer sempre pelo Caxias. Eu poderia muito bem, né, em cima da pergunta, acho que é do Bruno Mucchi, não ter trocado ninguém, pensando em mim, no Lacerda. Né? E isso é bom que as pessoas saibam. Porque se eu fosse pensar só no Lacerda, eu não faria as trocas na comissão técnica. Por quê? Porque agora vocês falam que quem trocou? Que foi o Lacerda. Então, se eu não fosse um cara que tivesse atitude para fazer as coisas, eu ficaria quietinho. A gente foi vice-campeão gaúcho com aquela comissão. Se eu troquei, eu queria o crescimento do Caxias. Eu não penso no Lacerda. Talvez quando eu sair do Caxias, se eu sair hoje ou daqui não sei quanto tempo, aí eu começo a pensar no Lacerda. Mas no momento eu penso só no Caxias. Quando eu fiz as trocas, quando eu trouxe... Na verdade, a do auxiliar não foi troca, né? Na verdade, a gente teve um acréscimo do Rafael Santiago. As questões das férias foi o clube. O clube entendeu que o profissional merecia ganhar férias. Perguntas do Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. O Caxias montou um time experiente que na hora da decisão errou todos os pênaltis que bateu. Há explicação para o fato? Não tem explicação, Eduardo. Infelizmente. Foi uma coisa que eu, quando assumi como treinador, briguei muito, né? De trazer jogadores experientes. Lógico, eu não posso dizer... é frustrante a não classificação? É frustrante. E a gente começa a falar de 2015 para cá, né? Que essa diretoria, esse grupo gestor administra o clube. Mas foi o time que mais ganhou no Caxias no ano. Lógico que o torcedor tá com raiva, lógico que o diretor também tá. Mas foi o time que foi campeão. De 2015 para cá foi o time que foi campeão. Porque vamos lá, gente, título do interior, segundona gaúcha, que eu fui o capitão da segundona gaúcha, o Caxias não pode comemorar esse tipo de título. Mas esse grupo aqui foi campeão. Eu não posso virar as costas para os atletas. Tô frustrado, tô muito chateado, mas eu me lembro de uma frase que até foi feita, acho que por ti, Eduardo, quando a gente foi campeão do Evaldo Poeta, que a gente resgatou o orgulho do torcedor. E isso não se apaga. Esse grupo, claro que teve mudança, resgatou o orgulho do torcedor Grenal. Hoje ele está machucado. Ele está machucado muito. Tem que cobrar muito. Mas esse grupo aqui, ele foi campeão. Não pode apagar isso, né? Uma eliminação no terceiro mata-mata. No primeiro eu não estou falando do que aconteceu, até porque eu fiz parte do ano passado. Mas o grupo foi montado para esse momento. Hoje, eu vou dizer, pênalti não é loteria. Não é. Por isso que a gente treinou muito, porque se não fosse, a gente nem treinaria. E me deixa frustrado, porque de 3 pênaltis não fazer nenhum, para mim, é inadmissível. Quando o Caxias perdeu o Clássico Caju, o discurso foi que em outros anos tinha ganho e não subiu. Dessa vez perdeu o Clássico e também não subiu. Em outros anos o Caxias fez as melhores campanhas na primeira fase e não subiu. Neste ano a campanha foi com sustos e também não subiu. Com diferentes situações e circunstâncias, por que o Caxias tem esse espírito de derrota na Série D? É difícil até responder. É difícil responder. A gente tenta achar soluções e não encontra, né? É lamentável, porque a gente trabalha, tem muito trabalho no Caxias. Bom, diretoria nem se fala, porque os caras cumprem com tudo que prometem, né? Dão toda a condição. Claro que agora é o momento de bater, claro que agora é o momento que vai vir as críticas, claro que agora é o momento de dizer que foi tudo errado. E agora é o momento que ninguém vê o outro lado. Mas a gente enfrentou uma equipe completa hoje. Nós tivemos 2 improvisações nas laterais. Nós tivemos um zagueiro que estava bastante tempo sem jogar, que era o Maílson. E mesmo assim a gente suportou a pressão. E no segundo tempo teve chances de empatar o jogo. 2 chances de empatar o jogo. Na última com o Tontini ali, sozinho. Né?
Mas esse sentimento de que foi um ano foi melhor, perdeu no mata-mata, esse ano não foi bem, eu não sei explicar. Eu sei que a gente trabalhou muito, a gente se dedicou muito. Prova que hoje, mesmo com o time desmantelado, a gente conseguiu suportar a pressão e até quase empatar o jogo, porque tem trabalho. Pode vir falar o que quiser, mas tem trabalho. Mas é que agora é o momento de bater, né? Agora é o momento que todo mundo vai atirar pedra. O futebol é assim. Fico triste, fico destruído, porque o Caxias merecia coisa melhor. Em mais uma eliminação na Série D, o que o Caxias aprendeu para no próximo ano conquistar o objetivo? Eduardo, é difícil até falar, cara, porque tudo que eu falar agora do que aprendeu, porque lá em 2016 a gente não subiu, perdeu no primeiro mata-mata, eu tava. 2018 também foi no último, 2019 no último, agora foi no primeiro mata-mata. Isso não tem diferença, primeiro e último não tem diferença. Lógico que agora vai vir um monte de, né, porque foi o primeiro mata-mata. Não tem diferença, tem diferença. Difícil falar, além, sim, citar o que o Caxias, porque a gente já vem há anos falando isso, né? Tem que continuar trabalhando. A gente não sabe o que vai acontecer com o futuro agora. Vamos sentar, vamos conversar, né? Ver do futuro, mas é o que eu digo. Tem que ter as críticas, tem que cobrar, tem. Decepcionamos a torcida, decepcionamos, mas esse grupo aqui foi campeão. Eu mesmo os jogadores que erraram os pênaltis, que tivemos uma situação para nós empatar o jogo, eu não posso virar as costas para eles, porque, como eu falei, fazia muito tempo que o Caxias, 8 anos que o Caxias não conquistava um título. E o Caxias conquistou. Lógico que agora ninguém vai lembrar disso, né? Esse é o lado ruim do futebol. Mas desde 2012, quando ganhou a Taça Piratini, o Caxias não levantava uma taça. E não adianta dizer agora que aquele título não valeu, porque valeu. Todo mundo gritou é campeão, todo mundo tirou foto com a taça, todo mundo postou é campeão. Mas fica mais uma vez a frustração da Série D. Eu não confesso que tu perde as forças porque a gente tenta de tudo. De tudo. A gente não toma decisões sozinha, né? Claro que eu sei que quando ganha, ganha todo mundo, né? Agora, quando perde, são poucos que perdem. Com certeza, agora quem perdeu foi o Lacerda, mas não tem problema. Não tem problema, a gente está acostumado com isso. E bola para frente, não adianta. A gente tem que juntar os cacos agora e ver qual que é o melhor futuro que a gente vai ter pela frente. Perguntas do Mauro Souza, da Rádio Web Jornal Observatório. Lacerda, com a eliminação do Caxias, tem algum responsável específico por essa derrota? Não tem um responsável específico, Mauro. Lógico que sempre a gente, como eu falei na pergunta anterior, né? Quando ganha, ganha todo mundo, mas quando perde, é o Lacerda, é o Ademir, né? E não tem problema, eu assumo essa responsabilidade, né? Já passei por muita turbulência quando atleta, estou começando a carreira agora como treinador, assumo a responsabilidade, eu sou o comandante, foi nós que montamos esse grupo, mas não dá para apontar dedos aqui, é muito fácil eu chegar aqui, né, e falar dos pênaltis que a gente errou, dos pênaltis que a gente desperdiçou, dos gols que a gente errou no segundo tempo, do gol que a gente errou no segundo tempo. Eu atrelo muito ao que aconteceu dessa questão do Covid, né, todos os times têm desfalques, eu vi o Marcelo Dias, o Mirassol não, né, eu atrelo mais essa questão, não quero botar a culpa nisso, mas é difícil. Quem pensar com racionalidade, lógico que eu sei que não é o momento agora, né? O momento agora é o momento de apontar dedos, né? Mas se o cara pensar com a razão, vai ver. O Caxias jogou com um time, esse time aqui nunca jogou junto. Aí vai dizer, mas por que botou? É o que nós tínhamos, né? É o que nós tínhamos. Mas não dá para apontar dedos. Após o gauchão, tu entendes que houve salto alto ou falta de vontade por parte dos jogadores? Não bem essas palavras, tá? Não bem essas palavras. Falta de vontade, não. E não sei se é salto alto, mas assim, teve momentos que eu fiquei bem preocupado, que foi momentos que porque a gente inicia a Série D com 3 vitórias e não jogando bem, mas daí quando o resultado ele apaga um pouco a atuação, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Então, teve um momento ali que a gente achou que as coisas iam acontecer ao natural. E eu não vou dizer os atletas, de repente é todo mundo. Por que voltou essa organização agora nos últimos 2 jogos? Que não dá para negar que a gente foi uma equipe organizada nos 2 jogos. Uma equipe que sustentou bem, que jogou aqui hoje no primeiro tempo, não conseguiu ter a bola, mas porque em algum momento acontece, né? Esses altos e baixos. Aquela confiança. Aí eu vou estar dizendo agora que teve a pergunta anterior, umas atrás, que qual que é a dificuldade? Dificuldade, às vezes o Caxias faz uns gauchões aí
Campeão do interior, aí chega depois, perde. Aí agora vice-campeão gaúcho, campeão do Evaldo Poeta, chega na Série D e perde. É difícil falar assim, mas não digo salto alto, mas teve momentos que a gente pensou muito pela campanha do Gauchão, muito pelo último jogo contra o Grêmio, que a gente ia ganhar de qualquer maneira e não é assim que funciona. Perguntas do Pedro Petrucci da Bitcom TV. O Caxias apostou o jogo todo na ligação direta e perdeu a bola, boa parte das disputas de bola no meio. Não havia possibilidade de tentar construir o jogo desde a defesa? Petrucci, eu estava com um zagueiro de lateral e com um volante na lateral esquerda. O nosso time não é um time que constrói lá de trás. Até para explicar bem taticamente, que às vezes as pessoas falam que a gente não explica. A gente nunca foi um time que construiu lá de trás, é só pegar um pouquinho na memória e lembrar. A gente sempre não utilizou o goleiro como saída de jogo curto, então a gente sempre optou em fazer essa quebrada longa, disputar a primeira e ganhar a segunda. No Campeonato Gaúcho, a gente era muito elogiado pela questão da posse de bola dos volantes, mas se vocês lembrarem, a gente não batia tiro de meta curto, em nenhum momento. Né? Então, assim, aí hoje nós perdemos a nossa referência lá na frente, que é o Giovani. O Marcelo não tem o mesmo perfil de jogo. Eu não poderia, num jogo difícil, num jogo com 3 jogadores novos na linha defensiva, que era o Maílson, Rafael e Vidalete, eu não poderia tentar para um último jogo, num campo que estava rápido, né, um gramado diferente, um espetáculo de gramado, eu não poderia tentar sair jogando, porque não é o nosso estilo de jogo, né? Então nós não tínhamos opções. A nossa opção sempre foi essa, de quebrar a bola, brigar pela primeira, ganhar a segunda e ficar com posse. Então essa é uma questão que não tem como, Pedro. A gente não trabalhou o ano inteiro assim a saída lá de trás, né? A gente sempre tenta dessa outra maneira e hoje não deu certo, até porque a gente não tinha como reter a bola na frente. Grande parte do elenco teve o contrato renovado e a direção reeleita para a próxima temporada. Você quer permanecer como técnico em 2021? Não tem como responder essa pergunta agora, porque o jogo acabou agora. Tem que saber a gente tem que sentar, conversar, ver com a diretoria. Claro que a continuidade ela é sempre muito boa, mas a gente sabe que no futebol brasileiro isso não tem quase nunca. Quando tem sucesso. Né? Esse ano já a campanha para tirar o Lacerda já estava grande, né? A gente sabe que às vezes muita questões pessoais, né, que envolve algumas pessoas, não todas, né? Bem pelo contrário, né? São questões mais direcionadas. Mas assim, eu sou um cara que não fuge do desafio. Lógico que a cobrança agora vai ser gigantesca, mas eu não fujo do desafio. Né? O meu contrato com o clube, nós não tínhamos contrato, a verdade é essa. O meu contrato ele sempre foi indeterminado, desde quando eu assumi na Copinha. Depois a gente acertou para o Gauchão, eu não mudei o contrato, só teve questões financeiras que a gente ajustou. Depois da minha renovação para a Série D, não teve contrato, eu permaneci com o mesmo contrato indeterminado, né? Mas de boca, eu sou um cara que tenho palavra. Então, assim, a diretoria, a gente acertou até o fim da Série D. Nós tínhamos uma multa? Sim, tínhamos, de boca. Só que quando a gente passou por uma turbulência, eu disse para o presidente que eu poderia sair e que não haveria necessidade do pagamento dessa multa. Nunca faria isso com o Caxias. Até porque foi o clube que sempre me deu todas as oportunidades como atleta e agora como treinador. Vamos sentar, vamos conversar, tudo que às vezes depois do jogo é muito rápido dessa entrevista. A gente tem uma viagem agora, vamos conversar com a diretoria, pensando sempre no melhor para o Caxias. Se nós chegar no entendimento que a permanência do Lacerda vai ser importante, a gente permanece. Se achar que não... E não é só a diretoria achar, eu também preciso de um tempo para pensar. É desgastante porque envolve muita coisa, muita coisa. Eu tenho uma relação muito forte com o Caxias. Eu me envolvo em tudo, né? Eu sou intenso. Então, essas atitudes que aconteceram esse ano, eu tenho certeza que algumas pessoas queriam ter tomado elas antes, né? Recebi várias ligações de pessoas que estavam em outros anos aqui, me elogiando pelas atitudes que eu tive esse ano. Mas as pessoas não têm coragem, às vezes, de tomar as atitudes. Eu não. Eu sempre vou ter coragem para tomar as atitudes, que eu acho que tem que ser pro Caxias. Então, acredito que, assim como a diretoria também precisa pensar no melhor para o clube, eu também preciso pensar no que é melhor para mim, né? Sempre respeitando muito o Caxias. Perguntas do Gustavo Pasquale do Portal da Bola. O Caxias jogou com muitos desfalques e ainda teve mais perdas durante a partida.
Apesar de tudo, não foi uma partida ruim da equipe. O que faltou para o Caxias conseguir a classificação? A pergunta é muito boa. Falando do jogo, né? Assim, o primeiro tempo foi muito abaixo. Eu achei muito abaixo, nós não conseguimos jogar. É a situação que a gente precisava ter uma equipe defensivamente segura, né? Por isso que, bom, na lateral esquerda teria que ser o Vidalete, não tinha outro jogador canhoto para colocar. A situação da lateral direita do Rafael também. Porque se eu desloco o Marabá para a lateral, como eu fiz no segundo tempo, eu teria mudado em todos os setores do nosso time. Quando a gente analisou os nossos jogos e do adversário, a gente viu que o que mais deu consistência para nós foi o tripé ali com o Juliano, Carlos Alberto e Marabá. Poderia ter iniciado com o Marabá, mas a gente optou pelo Rafael para não mexer no meio. E a gente não conseguiu ter a bola, a gente não conseguiu jogar. Aí no segundo tempo, sim, com a entrada do Tontini, entrou bem no jogo, o Marabá foi para lateral, conseguimos, né, ter a bola, ficar mais com ela, mesmo assim sofremos algum tipo de pressão. Mas passou. Aí tu vai para os pênaltis, aí não pode. Todo o respeito que eu tenho para os atletas, falei para eles, mas não pode. Atletas dessa qualidade que a gente tem, com essa experiência, é do futebol, mas é quase que inadmissível 3 cobranças a gente não fazer nenhum. O Caxias sofreu para se adaptar à Série D e isso fez com que o clube encontrasse a forte equipe do Mirassol. Este pode ser um dos pesos da eliminação grená? A gente enfrentou uma grande equipe, né? Uma grande equipe. Passa uma impressão, porque ano passado, a gente enfrentou a Avenida ano passado. A Avenida, o Caxias em termos de estrutura, o Caxias é infinitamente maior. Depois o Caxias enfrentou o Cianorte, não dá nem para comparar. E para o Manaus também, o Caxias é maior que o Manaus. E não ganhou. Esse ano nós enfrentamos uma equipe que não dá nem para comparar os investimentos. O CT, o presidente até veio, viajou com nós, conheceu o presidente. A gente teve uma dificuldade, o Caxias tem dificuldades. O clube honra com todas as situações em dia, mas em termos de estrutura, o CT do Mirassol é de primeiro mundo. Os caras têm uma fisioterapia ali de primeiro mundo. A gente já tem dificuldade para comprar um aparelho, né? Os caras têm 4 campos no CT. Nós perdemos para uma grande equipe. Mas assim, se nós não pegássemos o Mirassol agora, talvez nós pegaríamos no terceiro mata-mata. Eu conversei antes do jogo ali com o Eduardo Batista, não, com o Eduardo Batista não, com o preparador físico deles, esqueci o nome agora. Ele me olhou e falou assim: é uma pena que nós vamos nos enfrentar agora, porque talvez eram os 2 clubes para ter o acesso. O Mirassol também não queria enfrentar o Caxias. Claro que agora ninguém vai falar, né? Mas o Mirassol não queria enfrentar o Caxias. A gente é o vice-campeão gaúcho, nós somos campeão do Evaldo Poeta. Nós vencemos 3 vezes o Grêmio. O Mirassol ganhou de São Paulo. Aí eu olhei para ele e falei: mas a gente poderia se enfrentar no terceiro mata-mata. Então vamos ver agora quem é melhor. E hoje quem foi melhor foi o Mirassol. Não sei se é a melhor equipe, mas hoje o Mirassol foi melhor. A temporada do Caxias terminou. Que avaliação tu faz deste ano da equipe grená? É difícil falar, porque o pessoal vai só dizer: o Lacerda só fala do título, mas é verdade. É frustrante, eu não quero falar do passado, até porque eu fiz parte também de 2016, fiz parte de 2018, 2019, né? Mas é frustrante porque fizemos um grande um grande gauchão, né? Jogamos futebol que encantou aí. A gente foi elogiado em mídia nacional, né? Constantemente a mídia nacional a gente foi motivo de elogios das partidas que a gente fez contra o Grêmio. Não é qualquer um que ganha de 4 jogos do time titular do Grêmio, ganha 3 vezes. Só que a Série D foi a frustração. Então é difícil eu falar assim, mas é um grupo que conquistou, né? É um grupo que foi campeão. Vai estar lá, está marcado, campeão do Evaldo Poeta. O Caxias tem que almejar títulos bem maiores, né? Falei para os atletas isso. Mas infelizmente não conseguimos, então eu não sei dizer, não consigo fazer um balanço assim, porque para mim, que trabalhei muito, assim como todos trabalharam, a comissão técnica toda, a diretoria toda, não posso reclamar de ninguém, né, dos atletas, nunca faltou empenho, nós não tivemos, a palavra é difícil falar, mas a gente não tem um problema interno, a gente não teve um problema de grupo aqui, não teve um jogador que deu problema, como teve em outras oportunidades, nenhum problema. Comissão técnica, teve a saída? Teve. Faz parte. Os atletas nunca nem perguntaram das trocas. Isso pode chamar aqui. Pergunta Pitol, líder, pergunta para Juliano, pergunta para quem quiser. Os atletas nunca perguntaram das trocas.
Os atletas veem o que a gente faz. Os atletas sabem que as trocas que houveram, é para o crescimento, né? E não estou falando mal dos profissionais aqui, não, até porque um deles é um cara que eu admiro muito, que é o Jefferson, né? O outro eu prefiro não citar, mas o Jefferson é um grande profissional. Precisamos, não foi a troca, precisamos de um outro auxiliar, que eu precisava de mais ajuda. O Jefferson sabe, né? Eu já até falei em uma entrevista anterior pro Eduardo Costa, que eu disse pro Eduardo, não tem que perguntar para mim se teve desentendimento, tem que perguntar pro Jefferson. Pode ter acontecido de tudo, mas desentendimento com o Jefferson não houve. Não houve em nenhum momento. É só perguntar, né? Às vezes a gente precisa entrevistar outras pessoas e perguntar para elas, né, o que aconteceu realmente.